Fala galera, bem-vindos a mais uma análise rápida. E é isso mesmo que você viu aí. Esse homem que tá aqui tem um canal no YouTube aqui e acabou colocando painéis solares no seu Tesla. E realmente parece que ficou até interessante. Mas será que isso de fato funciona? Será que ele conseguiu aumentar a autonomia do seu carro da Tesla, por exemplo? Pois é, fique agora no vídeo para entender tudo sobre isso. Pessoal, a gente tem que alinhar um pouco as expectativas. Sim, de fato é totalmente possível você recarregar o seu carro elétrico, até mesmo de alta performance, como é o Tesla que vocês estão vendo aqui, por meio de recarga solar. Porém, acredito que não é da maneira que você está pensando, tá? Primeiramente, muitas pessoas acabam subestimando duas coisas. A primeira é a quantidade de energia elétrica que um carro desse aqui precisa ter. E como assim, Ivan? Pessoal, um Tesla, em média, tem uma bateria de 100 kWh. Isso é a capacidade de uma bateria de uma recarga de um Tesla desse. Existem casas inteiras aí, uma casa média, inclusive a minha mesmo, que usa de 200 a 300 kW de consumo na conta de energia elétrica por mês. Então, um carro desse tem 1/3 ou 1/4 de tudo que eu uso de energia elétrica e aí todos os eletrodomésticos da minha casa somado durante um mês. Então realmente é muita energia que esses carros armazenam e eles precisam sim de muita energia elétrica para se locomover, tá? Falando, é claro, de carros como o da Tesla de alta performance, tá? Existem sim alguns microcarros aí que tem baterias 10 vezes menores, que aí sim tem alguns modelos que contam sim com placas solares e isso pode aumentar um pouquinho a sua autonomia. Inclusive, já vai sair vídeo aqui no canal falando sobre alguns modelos de carro que utilizam esse mesmo princípio. Então, essa é a primeira coisa que muitas pessoas acabam menosprezando, que é o tanto de energia elétrica que um carro desse precisa para utilizar no seu dia a dia. E a segunda é a quantidade de energia elétrica que um painel solar, seja ele do seu tamanho específico aí, pode gerar. Por exemplo, eu já cheguei a receber algumas pessoas já falando comigo que por que ele não utilizava aqueles painéis solares pequenos de 12 volts que tem no Mercado Livre, por exemplo, à venda por poucos dezenas de reais para recarregar uma moto elétrica. Por que você não coloca isso, Ivan, e recarrega sua moto? As pessoas muitas vezes, tá, não têm noção da quantidade de carga que é necessário para recarregar um veículo, como já disse aqui, e muito menos da quantidade de energia elétrica que pode ser gerada por um pequeno painel solar, tá? Pessoal, os painéis solares em grande maioria, tá? E aí falando para praticamente 100% do que a gente vê no comércio hoje em dia, pelo menos o comércio tradicional que a gente vê aqui, não aquele comércio bem específico para algumas operações. Realmente esse tipo de painel solar é um painel solar muito ineficiente, tá? Isso significa que ele precisa de uma área muito grande, tipo uma casa inteira, para conseguir gerar algum tipo de energia para poder utilizar ali, ser satisfatória a sua geração. Ou seja, com uma área pequena, como de uma moto ou até mesmo de um carro, isso acaba sendo muito pequeno, tá? Mas, vamos lá, eu vou mostrar aqui na prática para vocês a matéria e a gente vai comentar um pouco sobre isso. Tem uma coisa também bem legal que a própria Tesla já mostrou algo parecido com isso oficialmente, tá? Então, pessoal, essa aqui é a matéria que eu queria falar com vocês, dono de Tesla está painel solar em um Model 3, tá? Então, esse carro aqui foi um carro que ele utilizou para instalar. E aí fala um pouco do canal aqui, ó, o canal The Tech of Tech, um canal também legal, quem quiser aí, tá os créditos dados para ele. Inclusive também, aí eles falam um pouco sobre isso, mas infelizmente esse site aqui acaba não falando, tá? Esse aqui é o site do Tecmundo, acaba não fazendo os cálculos, então não consegui ver os cálculos em si. Mas o que eles falam aqui é que de fato, na verdade, né, o site, o canal no YouTube, eles fizeram apenas aí para recarregar o carro parado, tá? Então vocês conseguem ver toda a parafernália que tá aqui, que sim, de fato ele consegue recarregar o carro, mas precisa de toda essa parafernália externa, como vocês estão vendo aqui, para conseguir fazer essa recarga, ou seja, nada de recarga em carro em movimento, tá? Porque realmente, pessoal, é uma recarga bem lenta e ele botou os painéis solares aqui, principalmente de uma forma que não fossem fixados no carro para ele poder tirar quando fosse andar. Então vocês estão vendo aqui que o carro de fato está carregando no meio do nada, isso é bem legal, toda essa liberdade, isso é interessante. Porém, como disse, é só uma coisa para quebrar um galho. E não é só ele, tem diversos outros youtubers, como eles falam aqui, que também fizeram isso. E aí eu posso mostrar para vocês, por exemplo, esse caso aqui, que também ficou bem famoso, de um youtuber que acabou fazendo uma carretinha e colocou vários painéis solares e rebocava ela com o seu Tesla. E aí, de fato, ele conseguia uma área maior e podia até mesmo recarregar com o carro em movimento, quem sabe?
Então realmente ele conseguiria sim uma área maior, com painéis solares maiores, e aí já virados para o lado correto do Sol para ter a maior incidência solar possível. Porém, nesse caso aqui, tem o problema que ele precisaria arrastar, né, essa carretinha junto. Então ela gera um arrasto aerodinâmico, ela gera um peso para o carro puxar, que acaba também gerando mais consumo de energia elétrica no carro. Então nesse caso aqui tinha que sim recarregar bastante, pelo menos para ele se pagar, podemos dizer assim, em questão do carro estar fazendo mais força para puxar aquela carretinha ali. Então tem esse balanço aí que também tem que ser feito. Porém, existe sim, a própria Tesla mostrou esse aqui que vocês estão vendo, que é o conceito de trailer com painéis solares. A própria Tesla oficial mostrou lá na Alemanha, tá? É um trailer que, como vocês estão vendo aqui, são três grandes plataformas, cada uma com 3 painéis solares grandes repartidos. Então, podemos dizer assim, são 2, 4, 6 painéis solares em cada plataforma aqui. E aí eles já são subdivididos também em várias pequenas células. Então dá para ver que são muitas células solares. E aí conseguiriam sim recarregar um carro. É claro, como vocês estão vendo aqui, é totalmente retrátil, tá? Esse aqui vai entrar para cá, esse aqui também vai entrar para cá, para poder ser transportado. E aí você vai falar, Ivan, tá bom, mas que loucura é essa da Tesla? Pessoal, sim, de fato existe uma possibilidade, e existe alguns usos que podem ser feitos aí, como essa matéria aqui do Olhar Digital, para os veículos elétricos serem sim carregados via solar. Como a própria Tesla mostrou aqui, que provavelmente, pessoal, é um estilo de, podemos dizer assim, emergencial. Então você teve um problema aí, precisando de um lugar inóspito, ter uma recarga, a Tesla conseguiria te acessar e te atender isso aqui. Vale a pena dizer que isso aqui só foi mostrado pela Tesla, eles não falaram qual é o propósito deles nessa carretinha, mas dá pra gente ter uma noção bem legal. E outra coisa, em alguns casos muito específicos, como por exemplo, pessoas que têm uma fazenda muito grande que não tem energia elétrica, ou até mesmo pessoas que vão acampar no meio do nada, ou num deserto, ou algo do tipo, que vão querer com o seu carro elétrico, mas não vão ter como recarregar. E outra coisa, que o carro vai ficar parado lá. Então quando você vai para um acampamento, por exemplo, para deixar um final de semana lá nesse acampamento, você chega com o seu carro, arma a sua barraca, faz o que você tem que fazer e deixa o carro parado o final de semana inteiro, às vezes uma semana inteira, se você estiver acampando num lugar maior assim. Então, durante esse carro parado ali, ele pode sim ficar captando essa energia aí do sol, e aí, por exemplo, em um final de semana inteiro ou uma semana inteira, pode dar sim uma recarga legal e você ter como utilizar seu carro. Mas esqueçam aquela ideia de você colocar painéis solares em cima do seu carro para poder utilizar ele aí. Não, Ivan, vou conseguir andar 100% do meu carro sem nunca ter que parar para recarregar, ou então vou cobrir ele de painéis solares e aí vai ser só coisa boa. Não é bem assim que funciona. Se você tiver curiosidade, inclusive, sobre isso, eu não vou fazer aqui para vocês, mas a gente fez outro vídeo, vou ver se eu deixo ele aqui em cima no izinho para vocês verem nesse próprio vídeo, que é um vídeo calculando aí quantos painéis solares seriam necessários para recarregar em tempo real uma moto elétrica. Nem fiz do carro porque aí ia ficar descomunal. Então fiz uma moto elétrica aí, quanto precisaria para recarregar em tempo real quando você estivesse andando com essa moto. E aí, você acha que um painel solar desse aqui, por exemplo, desse tamanho, daria para recarregar uma moto elétrica em tempo real enquanto você anda? Então você andaria, enquanto estivesse batendo sol, nunca pararia sua moto elétrica. Qual o tamanho do painel solar para você fazer isso? Pois é, eu dou um spoiler que é muito maior, inclusive, que esse aqui. Mas se quiser ver os cálculos, como disse, o izinho passou aí, tá bom? Procura lá, que a gente tem um vídeo com todos os cálculos. Realmente, para um carro elétrico, precisaria talvez de um campo de futebol inteiro para você conseguir fazer. Mas, como disse, ficou curioso, dá uma olhada nesse outro vídeo que é bem legal. E a gente faz os cálculos na prática para provar para você, por A mais B, que não existe essa ideia de você cobrir o teto do seu carro com painéis solares, seu carro elétrico, e nunca ter que parar para recarregar. Isso aí, a física, infelizmente, não bate, como disse, porque o carro elétrico usa muito mais energia do que a gente acha que, algumas pessoas acham que usa, e os painéis solares, eles infelizmente ainda são muito ineficientes, a grande maioria deles, para poder gerar uma grande quantidade de energia para recarregar esses carros em uma área de superfície tão pequena como a de um carro, por exemplo, e não a de um caminhão, mas aí o caminhão já precisaria de mais energia elétrica, enfim, tem todo esse problema aí que eu acho que funciona muito bem em alguns microcarros, que é justamente o que vem surgindo aí, que alguns microcarros já estão utilizando energia elétrica, não para ter uma autonomia infinita, mas para quem sabe, num bom dia de sol, você ganhar 20, 30 km de autonomia a mais no seu microcarro com um motor fraco. Então isso pode ser feito, mas em um Tesla eu acho que o buraco é bem mais embaixo. Pessoal, espero que tenha ficado bem claro aí.
sobre essa notícia aqui, se dá ou não, de fato você consegue, mas seria uma carga absurdamente lenta, que é feita na maioria das vezes para protótipos, para uma brincadeira e uma prova de conceito, ou até para casos muito extremos aí de você fazer um acampamento ou tal, aí sim faz sentido. Mas a grande maioria das vezes é só uma brincadeira mesmo. Pessoal, basicamente esse foi o vídeo, se inscreva no canal para não perder novidades e também assuntos legais como esse. Um forte abraço e até a próxima.